Tá aí um ótimo exercício para a gente verificar o que vale e o que não vale com inequações. Ele diz dois números reais positivos que P é maior que Q. E aí para verificar, tá na cara que uma das alternativas corretas é a A ou a B, que no fundo elas dizem a mesma coisa, só mudando o sinal. Um é menor que, o outro é maior que. Então eu já não precisava nem verificar as demais. A gente vai verificar só para você saber. Por isso que eu falei que é interessante esse problema nesse sentido, de você ver o que vale e o que não vale para inequações. Se eu tenho uma inequação, como ele falou, P maior que Q. E se eu somar a mesma coisa dos dois lados, a inequação permanece inalterada. Então eu vou falar assim, vou somar P dos dois lados, mais P mais P. Eu fiz uma soma do mesmo valor dos dois lados. Isso também vale para subtração. Então, se eu subtraio um negócio desse lado, subtrai a mesma coisa do outro lado, também a inequação permanece inalterada. Somou dos dois lados, subtraiu dos dois lados, a inequação permanece sendo verdadeira. O que nós teríamos aqui? P mais P, 2P. Maior que, só por uma questão de organização, Q mais P é o mesmo que P mais Q, tanto faz. Se você dividir os dois lados por um número positivo, vou dividir os dois lados por 2. Também a inequação permanece inalterada. Por que eu falei positivo? Se eu dividisse por número negativo, aí a inequação tem que inverter. O maior que se transformaria em menor que. Não é o caso, a gente está dividindo tudo por 2. Então a inequação vai se manter com um sinal inalterado. Bom, aqui nós temos 2P dividido por 2, vai ficar P. Vai ser maior que P mais Q sobre 2. P tem que ser maior do que P mais Q sobre 2. Se você ler daqui para lá, você lê P mais Q sobre 2 é menor do que P. Veja aqui, o P está menor do que P mais Q sobre 2. Nesse caso, a gente verificou e provou que o P tem que ser maior do que a soma. Então, essa alternativa D estava errada. De maneira bastante parecida, que é o que a gente chama de maneira análoga, P está maior do que Q. Essa é a proposição feita no problema. Lindo. Se eu somasse Q dos dois lados, a inequação vai permanecer válida. P mais Q deste lado maior do que 2Q. Q mais Q, 2Q. Novamente, você divide os dois lados pelo mesmo número positivo, a inequação também continua inalterada. E aí você tem que P mais Q sobre 2, ou a média aritmética de P e Q, tem que ser maior. O 2 dividido por 2 dá 1, sobra Q. Tem que ser maior do que o Q. Veja lá, P mais Q sobre 2, ele está falando que é menor. Não, também está errada. Sai. O que a gente falou logo de cara, quando você tem P maior que Q. Se você dividir os dois lados por um número positivo, 2, a inequação permanece inalterada. Então, P sobre 2 tem que ser maior do que Q sobre 2. Não é o que ele diz ali na letra E. Então, a letra E também era uma para ser eliminada. E aí caiu naquilo que eu falei. Estava na cara que tinha que ser ou A ou a B. E aí a gente vai usar a proposição original, P é maior que Q, só que quando você multiplica uma inequação por um número negativo, e eu vou multiplicar por menos 1, você tem que lembrar que mudam os sinais. Então ali vai ficar menos P e aqui vai ficar menos Q, os sinais dos dois membros, primeiro e segundo membro, e também muda o sentido da sua inequação. Estava maior que,
lido da esquerda para a direita, então vai ter que ser lido da esquerda para a direita menor que. Este é um detalhe que você tem que sempre lembrar. Multiplicou ou dividiu por número negativo, inverte o sentido da sua inequação. Está maior que, passa a ser menor que. Está menor que, passa a ser maior que. Sempre. Ok. E agora, vou copiar essa inequação, menos P menor do que menos que. E a gente viu aqui que se eu somasse a mesma coisa dos dois lados, não afetava, não alterava o sentido. Então eu vou somar 2 desse lado, somo 2 desse lado. Não altera a inequação. Portanto, 2 menos P tem que ser menor do que o 2 menos Q. Veja ali, 2 menos P menor do que 2 menos Q. A alternativa correta era A. A B falou o trocado do sinal. Lindíssimo. Coisas que você tem que lembrar, principalmente aqui. Marca isso como importante de lembrar. Multiplicou por valor negativo, trocou o sinal.